Olá Moçambique, está no ar o programa Saúde e Vida. Já sabe que todos os sábados invadimos o seu receptor para lhe trazer a sua dose semanal de informação e aprendizagem sobre saúde. A gestação é um período de inúmeras mudanças no seio de uma família e a alimentação materna nesta fase influencia as condições de saúde do bebê, como por exemplo o peso do recém-nascido. Em Moçambique, estima-se que 28 mil crianças perdem a vida anualmente antes dos 28 dias e 30% destas mortes estão associadas ao baixo peso. O peso ao nascer é um parâmetro que avalia as condições de saúde do bebê e é um dos principais fatores de risco para mortalidade neonatal. Na edição de hoje do programa Saúde e Vida, vamos falar do baixo peso em recém-nascidos e a saúde do bebê. Como é habitual, contamos sempre com acompanhamento de profissionais da área de saúde que nos dão dicas e sugestões de como podemos melhorar a nossa saúde. E hoje não vai ser diferente. A doutora Clayda está aqui e vai conversar conosco sobre o tema baixo peso. Doutora Clayda, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Obrigada, Mércia. Já sabes que é um prazer estar aqui no vosso programa, na verdade é nosso programa. Olá, pessoal aí de casa, é mais um Saúde e Vida e hoje vamos conversar sobre o baixo peso. Não saia daí. Sônia deu à luz ao seu bebê com baixo peso, ou seja, ele nasceu com 1,6 kg. E hoje o Enzo tem 1 ano e já tem 11 quilos, o que significa que foi recuperando com o andar do tempo. Doutora Clayda, eu convido a si e ao nosso telespectador a acompanhar esta história já a seguir. O menino na imagem chama-se Enzo. Quando nasceu, era pequeno e frágil, pesava apenas 1,680 kg, considerado pela Organização Mundial de Saúde como baixo peso. Mais do que uma simples história, a do Enzo retrata a história de um sobrevivente. O Enzo nasceu com 1,680 kg, numa gravidez gemelar, e a irmã tinha 1,250 kg. Então, eles, após o nascimento, tiveram dieta zero, não podiam mamar, tinham sonda umbilical, na incubadora, deram a sonda umbilical, mas a irmã uma semana depois foi-se, Deus levou. Ficou o Enzo ainda com dieta zero. Os cuidados alimentares, as recomendações médicas e o amor de mãe para o filho foram indispensáveis para que Enzo tivesse um crescimento normal. Comecei a dar peito, fui pondo assim em contato com canguru. Eu abria, sempre tinha aquelas camisas bem grandes, abria, punha o bebê, que ele ficava sempre aqui coladinho a mim e encostadinho, sempre. E ficamos no quarto fechados, 1 mês, só saíamos para o hospital. Deixamos que o bebê crescesse, não é? Ganhasse corpo. E não deixamos que as pessoas entrassem de qualquer maneira, as pessoas tinham que se desinfetar. E depois controlar também aqueles ensinamentos que deram no hospital, controlar as mamadas 3 em 3 horas. Para a sua recuperação, tudo era feito aos mínimos detalhes. Punha sempre um despertador no meu telemóvel, no telemóvel do meu marido e no telemóvel da minha cunhada que estava aqui conosco. Punhamos para, caso tocasse e eu não ouvisse, ou o meu marido não ouvisse, um de nós iria ouvir. E então cumpríamos aquelas 3 horas sempre. Porque eles sempre recomendam que, olha, 3 em 3 horas o bebê tinha que comer, não podia passar. E hoje, Enzo, o menino que nasceu com baixo peso, tem 1 ano de idade e goza de um estilo de vida saudável como de qualquer outra criança. Hoje ele está com 11,6 kg. Qual é a sensação? É muito boa de Vitória, ele é um herói. Ele é um batalhão, é um guerreiro, um bebê que vem de longe. Vimos a história do pequeno Enzo. O baixo peso é uma condição pela qual muitas outras crianças passaram ou estão a passar neste momento.
E na edição de hoje do programa Saúde e Vida vamos saber o que é baixo peso e como é que as mães podem fazer para ultrapassar esta situação. Doutora Clayda, mesmo para iniciar a nossa conversa, o que é baixo peso? Quando é que podemos considerar que uma criança tem baixo peso ou é pequeno para a sua idade gestacional? Bem, Mércia, o baixo peso é um parâmetro que nós usamos de acordo com o peso padrão conhecido. O peso padrão conhecido vai de 2.500 gramas até 4.200 gramas. Se nós falarmos de baixo peso, é todo bebê que estiver abaixo de 2.500 gramas. Claro que este parâmetro associa-se também à idade gestacional. É muito importante que saiba que a idade gestacional para um bebê de termo é de 37 semanas até 42 semanas. Todo bebê que nasce antes de 37 semanas nós consideramos pré-termo ou prematuro e acima das 42 semanas já consideramos o bebê pós-termo ou pós-maduro. No que diz respeito ao baixo peso, é um bebê que tenha abaixo de 2,500 kg e que tenha nascido após 37 semanas. E quais são as causas do baixo peso? O que é que leva um bebê a nascer com baixo peso? Na verdade, as causas não são específicas, elas muitas vezes são inespecíficas. A constituição, por exemplo, da mãe e do pai do bebê podem determinar que o bebê nasça com baixo peso sem que se considere uma patologia. Porém, há alguns fatores que podem fazer com que o baixo peso já seja olhado como uma patologia. No caso de uma mãe que tenha uma desnutrição materna, o bebê provavelmente poderá nascer com baixo peso. Na mulher que tenha pouco ganho de peso durante a gestação, existe um valor que nós estipulamos que não seja superior a 2 kg por cada mês ou durante a gestação 16 a 18 kg, é o que se espera que a mulher grávida ganhe durante os 9 meses de gestação. Se o ganho de peso for inferior a estes valores, aí podemos correr riscos de ter um bebê com baixo peso. A gravidez gemelar ou a gravidez de gêmeos são dois bebés que ocupam o mesmo útero de uma mulher. Se a mulher não se alimentar devidamente, ou o próprio fato de ser uma gravidez gemelar já favorece a que os bebés nasçam com baixo peso. O outro aspecto é a prematuridade. Muitas vezes fala-se de prematuridade e baixo peso como um só. Na verdade, não chega a ser. A prematuridade, que eu estive a falar anteriormente, que é o bebê que nasce antes do tempo, naturalmente este bebê que nasce antes do tempo estipulado, das 37 semanas, nascerá com baixo peso. Outros fatores de risco sejam o consumo excessivo do álcool, o tabaco, algumas doenças que podem ser diagnosticadas no período de gravidez ou infecções da mulher podem também causar um baixo peso. Malformações congénitas do recém-nascido também podem levar ao baixo peso. Mas tudo isto deve ser avaliado em conjunto, conforme eu estava a dizer, que nem sempre um bebê de baixo peso pode ser considerado uma doença. E quais são as complicações que o baixo peso pode gerar na vida, não só da criança, como da mãe e da família no geral? Claro que um bebê de baixo peso requer mais cuidados, porque o sistema imunológico deste bebê também ainda está imaturo. Os bebés normalmente nascem com as suas defesas limitadas. O recém-nascido tem um sistema imunológico muito imaturo e vai desenvolvendo-se à medida que o bebê vai crescendo. Se o bebê tiver baixo peso e estiver associado, por exemplo, à prematuridade, os seus órgãos estão sempre imaturos. Vamos ter complicações a nível respiratório, porque o bebê ainda não está em condições de respirar por si próprio. Vamos ter complicações a nível do crescimento, porque o bebê tem pouca gordura corporal, ele é pequenino, não armazena o calor, então vamos ter hipotermia, que é o bebê não poder se aquecer. E algumas situações da imaturidade dos seus órgãos, dos seus intestinos, por exemplo, o bebê ainda não poderá mamar por si só, mas precisará de apoio. Então, as complicações vão decorrer daquilo que o bebê apresentar no período de nascimento. Mas o baixo peso por si só nem sempre tem complicações, desde que seja seguido as recomendações que o bebê de baixo peso deve ter após o nascimento e algumas específicas do próprio bebê. Bem, o que a doutora esteve aqui a explicar retrata exatamente a história do pequeno Enzo.
pois ele nasceu com baixo peso porque nasceu prematuro. E já agora, doutora, qual é a diferença entre um bebê com baixo peso e um bebê prematuro? Pois muitas vezes pensamos que é a mesma coisa, as pessoas confundem um bebê com baixo peso e prematuridade. É verdade, Mércia. Esta confusão é muitas vezes feita e ela deve-se ao fato de saber-se que um bebê prematuro sempre tem baixo peso, mas o inverso nem sempre é real. Mas isto é avaliado a partir do prognóstico. O prognóstico é o futuro deste bebê ou o que vai acontecer com este bebê. Um bebê prematuro, para além de ter o baixo peso, ele tem imaturidade dos seus órgãos, isto é, o aparelho respiratório ainda não está pronto para respirar por si só e muitas vezes ele precisa de auxílio externo para respirar. Por outro lado, a pele do bebê prematuro já reflete também essa mesma imaturidade. A pele muitas vezes é fina, os vasos ficam muito evidentes, o bebê fica muito pálido. É um dos sinais da imaturidade do bebê. Os seus intestinos por si só também não conseguem satisfazer as necessidades do bebê. Ele não está em condições de mamar como um bebê que tenha nascido de termo. Muitas vezes é preciso que o bebê seja alimentado por uma sonda, de modo a que ele depois desenvolva ou cresça o suficiente para já poder amamentar pessoalmente. Outra coisa que acontece com o bebê, outro aspecto que nós podemos referir é que o bebê prematuro não tem aquele sentido de fome. Poucas vezes o bebê chora para mamar. Nós é que temos que controlar as horas em que o bebê deve mamar e fazer no intervalo de 2 ou 3 horas de forma regular, porque ele não tem um senso de fome. Esta imaturidade dos órgãos do bebê pode acompanhá-lo por resto da sua vida ou nos primeiros 18 meses. E será que existe uma relação entre a nutrição da mãe durante a gestação e as condições de saúde do bebê? Existe sim, Mércia, e faz toda a diferença, e isto é um aspecto muito importante que a mãe gestante deve ter em conta. A alimentação da mulher vai fazer com que ela ganhe peso e, por sua vez, o bebê também ganhe peso, porque existe uma relação direta entre o ganho do peso da mamã e o ganho do peso do bebê dentro do útero da mulher. A mulher deve saber que deve se alimentar de forma regular, de 3 em 3 horas. Eu não me refiro a ela comer alguma coisa especial, desejos ou apetites, mas ela deve respeitar estes intervalos de refeição, de modo a que ela tenha sempre nutrientes e alimento para que o seu bebê no seu útero também se alimente e ganhe peso. Então, estas mulheres que não se alimentam de forma regular terão um ganho de peso mais baixo e fará com que o bebê também tenha um ganho de peso muito baixo e que depois possa evoluir para um bebê com baixo peso. Então, a nutrição da mulher grávida é o aspecto mais importante que deve ser respeitado para evitar que o bebê nasça com baixo peso. E qual é o segmento que se dá a estes bebés que nascem com baixo peso? Naturalmente, quando o bebê nasce com baixo peso no hospital, dependendo do peso que o bebê apresentar, ele precisa ser aquecido. Inicialmente o bebê vai para uma incubadora, porque nós sabemos que o bebê com baixo peso tem uma pele muito fina e ele não tem a capacidade de reter calor ou de produzir calor, então ele precisa ser aquecido. Na incubadora ele vai receber o calor e este calor vai ajudar com que o peso do bebê aumente. Outro aspecto que se respeita é a amamentação ou alimentação do bebê. Muitas vezes pode-se bombar o leite da mãe e dar-se ao bebê, ou se a mãe não estiver em condições de bombar o leite, pode-se dar o leite artificial ao bebê. Portanto, ele deve ser aquecido, ele deve ser alimentado e, dependendo de bebê para bebê, pode haver alguma necessidade específica do bebê que deve ser respondida. Questões de respiração, questões de alguma medicação que o bebê possa precisar, hipoglicemia, se o açúcar do bebê estiver muito baixo. Isso vai ser específico de cada bebê. Contudo, os bebés são seguidos até o momento em que se dá a alta e após a alta também faz um seguimento da mãe com o bebê em casa. Ela regularmente vai às consultas de modo a saber se o bebê desenvolveu alguma infecção, porque o bebê com baixo peso também tem um sistema imunológico comprometido ou em risco. Então é preciso saber se não há nenhum sinal de alerta de alguma infecção que possa estar a surgir, se o bebê está a ganhar o peso suficiente. Então fazer este seguimento de perto. E qual deve ser este segmento? O que é que a mãe pode fazer já em casa, depois de receber a alta?
que cuidados deve tomar com o seu bebê? Existem os cuidados específicos para cada bebê, mas os cuidados gerais centram-se no aquecimento do bebê. Existe um método que está a ser muito usado, que é o método bebê canguru, e é uma forma de fortalecer o elo de ligação entre o bebê e a mamã. O que acontece é que a mamã sempre coloca o bebê no seu peito, e sempre que dorme ou sempre que fica com o bebê, ele sempre deve estar no seu peito, porque o bebê tem gordura corporal muito pequena, fará com que aquele calor aquele calor que o bebê recebe da sua mãe fará com que ele cresça, com que ele se desenvolva. Então, o aquecimento é o primeiro aspecto a respeitar no bebê de baixo peso. A amamentação também é o segundo aspecto. Muitas vezes o bebê de baixo peso não pede para mamar. A mãe é que tem que forçar a mamada. Eles estão mais preguiçosos, mais sonolentos. Então a mãe deve estimular a mamada e deve fazer em intervalos regulares. 3 em 3 horas. Em alguns casos até pode-se aconselhar que o faça de 2 em 2 horas. Esses são os aspectos gerais. Para alguma condição especial ou específica, conforme eu disse anteriormente, aí será indicado na altura da alta para a mãe seguir. Mas é tudo muito simples. Pois é, e bebés com baixo peso têm um acompanhamento médico específico? E se sim, como é que a mãe pode fazer para ter este acompanhamento? Este acompanhamento já inicia na maternidade, dá-se continuidade na consulta de criança em risco, que é que nós temos disponível nos centros de saúde locais, ou na consulta de pediatria também dá-se este acompanhamento. Mas é para avaliar se o bebê está a ganhar o peso suficiente ou não, se está a crescer ou não, se está a apresentar algum sinal de alerta de alguma infecção, se há necessidade de algum outro tipo de tratamento atual ou a posterior, uma terapia da fala, ocupacional ou fonoaudiologia, mas é para perceber se a criança terá alguma condição que a posterior precisará de um seguimento específico. Mas tudo se centra na consulta da criança em risco, onde o bebê é pesado, é controlado se as necessidades do bebê estão a ser supridas e se ele está a desenvolver de acordo com o padrão que se tem. É muito bom ter a explicação sobre o baixo peso em recém-nascidos, pois é uma condição que pode acontecer com qualquer mãe. Então, fique desse lado, vamos ao nosso primeiro intervalo, mas voltamos já com mais aprendizado para si. Você sabia que o método do canguru estimula o desenvolvimento do recém-nascido? Pois é, os especialistas garantem que o calor transmitido da mãe para o bebê contribui para o ganho do peso do recém-nascido. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou a sua TV, estamos a falar sobre o baixo peso em recém-nascidos. Agora vamos esclarecer os mitos e verdades sobre este tema, porque acredito que muito se fala sobre o baixo peso e nós não temos a certeza sobre o que é verdade ou não. Vamos à rubrica Mitos e Verdades. A mulher grávida precisa comer por 2. É verdade, a mulher grávida tem mais necessidades de alimentar-se que a mulher não grávida. O que acontece é que a mulher grávida tem que ter consciência que o seu ganho de peso vai fazer com que o seu bebê também ganhe peso. Em algumas mulheres, o apetite também aumenta. O consumo excessivo de Coca-Cola e café durante a gestação pode interferir no desenvolvimento do bebê. É verdade, alguns estudos comprovam que a cafeína que está no café e na Coca-Cola pode criar contração dos vasos, diminuindo o aporte de oxigênio para o bebê. E este aporte de oxigênio diminuído fará com que o bebê não cresça o suficiente, correndo riscos de nascer com baixo peso ou até prematuro. Quanto maior o peso da mãe, maior será o tamanho do bebê.
É um mito. Embora acredite-se que a mulher com sobrepeso ou com peso alto terá um bebê com também sobrepeso ou macrossômico, isso não constitui a verdade. Vejamos, o fator que define o peso do bebê à nascença é o ganho de peso durante a gestação. Mas nós temos mulheres que de natureza são obesas e que por sua vez acabam tendo bebés prematuros ou de baixo peso. A relação não é direta entre o peso da mãe antes mesmo de engravidar e o bebê que vai nascer. Está tudo associado ao ganho de peso no processo da gestação. Mães que chupam citrinos tendem a nascer filhos com baixo peso. É um mito e os citrinos estão associados ao armazenamento do ferro no processo da produção dos glóbulos vermelhos para combater a anemia. Então a mulher grávida pode sim consumir citrinos e aconselha-se que o faça de modo a evitar a anemia. E uma mulher com anemia também pode correr o risco de ter bebê com baixo peso. As vacinas do bebê de baixo peso são as mesmas que as do bebê normal. É verdade, o calendário das vacinas do bebê de baixo peso e do recém-nascido de termo não muda. O que pode acontecer algumas vezes é o tempo em que estas vacinas são administradas. Em alguns momentos pode haver recomendação do médico em adiar a administração de uma ou outra vacina. Depois de esclarecidos os mitos e verdades sobre o baixo peso, vamos a uma curta pausa e voltamos já já. Não saia daí! As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e a opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta e este é o momento de interagirmos com o nosso público. Os nossos telespectadores têm dúvidas e perguntas sobre o tema baixo peso e a doutora Cleida vai responder já a seguir na rubrica Saiba Mais.
Olá, doutora. Chamo-me Albertina Munhanga. Eu quero saber, se não for tratada, o que pode acontecer com uma criança com baixo peso? Olá, Albertina. Se o baixo peso não for tratado, este bebê pode evoluir com complicações que podem pôr em risco a vida deste bebê. É preciso nos lembrarmos que alguns destes bebés de baixo peso apresentam alguma imaturidade nos seus órgãos. E se esta imaturidade não for identificada e tratada, este bebê pode perder a vida. Olá, doutora. Meu nome é Elisa Chemo. Gostaria de saber o que fazer para que a criança não nasça com baixo peso. Olá, Luísa. Para que o bebê não nasça com baixo peso, é preciso fazer a prevenção. E na prevenção, o primeiro aspecto é o seguimento nas consultas pré-natais. Porque é na consulta pré-natal que vai se fazer o rastreio de todos os fatores de risco que podem evoluir para o baixo peso. É importante que a mulher saiba que deve ter o controle das infecções que podem também contribuir para o baixo peso ou prematuridade no bebê. Existe a vacinação que deve ser feita à mulher grávida, que é feita na consulta pré-natal. A mulher grávida que tiver hipertensão também pode evoluir com bebê de baixo peso ou prematuro. E é na consulta pré-natal que se faz o controle da hipertensão. A mulher grávida que bebe ou fuma deve saber que corre risco de ter um bebê com baixo peso, portanto, deve abster-se do tabaco e do álcool durante a gravidez. Olá, doutora. Chamo-me Beatriz. Tenho uma dúvida. Eu queria saber se a mulher ficar doente durante a gravidez, o bebê pode nascer com baixo peso. Boa pergunta, e ela é feita muitas vezes nas nossas consultas. Se a mulher estiver grávida e adoecer, ela deve fazer o tratamento desta doença de modo a que não comprometa a vida do bebê no seu útero. Algumas doenças são tratadas de forma aguda e rápida, outras crônicas devem ser controladas durante a gestação e até após o parto. Olá, doutora, eu sou Zeituna. Queria saber, amamentar durante a gravidez pode influenciar no baixo peso do bebê? Sim, poderá influenciar no peso do seu bebê, porque se estiver a amamentar, gasta muitas energias para produzir este leite que o seu bebê que está a mamar precisa. E o bebê que está na sua barriga a crescer também vai precisar da mesma energia ou da mesma força para crescer. É muito importante que dê um intervalo entre o período que estiver a amamentar e a gravidez seguinte. E para tal, é preciso que vá ao posto de saúde mais próximo da sua casa para ter a informação de como fazer da forma correta. Para trás ficou a rubrica Saiba Mais. Está comprovado que a nutrição durante a gestação é um fator importante para a saúde do bebê e a nossa produção preparou um vídeo de sugestão alimentar em que traz dicas de alimentos que a mãe pode consumir durante a gestação para evitar que o bebê nasça com baixo peso. Vamos acompanhar. Investir na preparação de papas nutritivas estimula o ganho do peso em recém-nascidos. Por isso, é importante que os carboidratos, proteínas, frutas, laticínios façam parte da dieta alimentar. A mistura da papa de farinha de milho, leite e amendoim tourado tem um alto grau calórico e contribui eficazmente no ganho do peso nos bebés. A batata doce de polpa alaranjada é também uma boa opção. Misturá-la com cenoura cozida torna a refeição mais rica em fibra e amido. O purê de batata areno, misturado com cenoura, feijão verde, couve, brócolis, ovos, garante uma refeição saudável, rica em ferro e proteínas. A farinha de malambe tem 3 vezes mais vitamina C do que a laranja, por isso é muito nutritiva e ideal para fazer papas. Para além das papas salgadas, as papas doces feitas na base de frutas também são recomendadas,
Pera abacate, papaya e banana estão na lista das frutas que contribuem para o ganho de peso de forma saudável. Esperamos que estas dicas sejam úteis e que possa aplicar ou aconselhar ao seu próximo, pois o nosso propósito é garantir a sua qualidade de vida. Doutora Cleida, estamos no fim do nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. De nada, Mércia. Foi um prazer ter estado na sua companhia durante este programa. Espero por si próxima semana. Por hoje é tudo, nós voltamos a manter contacto no próximo sábado. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais e deixar ficar as suas sugestões. Já sabe, cuide sempre da sua saúde. Tchau, tchau!